Vamos para mais um episódio poderoso e hoje nós temos uma convidada que é multi-habilidades, multitarefas. Ela é estudante de psicologia, escritora, bailarina, enfim, ela faz muita coisa. Com vocês, Camille Nunes! Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a vocês que estão assistindo. É uma honra estar aqui. Mas aqui, eu tô aqui, na verdade, para falar não de um monte de coisa, mas para falar do meu livro, que é O Segredo da Pedra Angular, que já saiu, agora tá... Como é que é o nome? O Segredo da Pedra Angular. O Segredo da Pedra Angular. Esse livro já está disponível, o e-book, né, pela Amazon. Sim. Mas logo nós teremos... Ele físico aqui, nas nossas mãos. Legal. Tô muito animada, o senhor tá fazendo grandes coisas através disso. Ai, tô muito feliz. Inclusive, esse livro, ele é pela Paz Editora. Sim. Inclusive. E, gente, olha, nós temos materiais incríveis que você pode adquirir, que você pode conhecer. Você pode, inclusive, acessar o nosso site Paz Bookstore. E, inclusive, nós temos um desconto especial para quem nos assiste. Que é você pode colocar lá no cupom PAZCast, que você vai ter um baita desconto. E caso você é de uma outra igreja, você quer revender os nossos materiais, você pode entrar em contato com a gente também, que a gente vai te encaminhar para a nossa equipe da Paz Editora, para te atender. E olha, é um material melhor que o outro. Sim. Só que o livro da Camille, ele é um livro diferente. Traz uma abordagem diferente. Sim. Que muitos talvez não conhecem esse gênero. Sim. Né, que você escreveu, e a gente pode conversar um pouquinho. Sim, o meu livro é uma ficção cristã, que hoje em dia é um termo que está sendo popularizado no mercado editorial para chamar esses livros, essas histórias, que é um livro escrito por cristãos que apontam para Jesus. Então, o meu livro, no caso, é uma fantasia, que é bem inspirada em As Crônicas de Nárnia, Percy Jackson, Harry Potter. Mas, assim, a gente tem um mercado que está crescendo absurdamente nos últimos anos, e glória a Deus por isso. Temos fantasias, temos romances, temos livros de ficção que são criminais, né? Esqueci o nome, como é que fala? Mistérios. Legal. Eu conheço até pessoas que estão escrevendo terror cristão, onde os seres, os fantasmas são o próprio Satanás que atacam as pessoas e a gente tem que lutar. Guerra espiritual. Sim. E tem sido um mercado muito grande, e glórias a Deus por isso. Mas também existem alguns escritores clássicos que hoje em dia, quando a gente revisita a vida deles e a obra deles, porque muitas vezes o que acontecia? O mundo, ele sempre quis desvincular essa fé que esses escritores tinham, como, por exemplo, o caso que mais aconteceu foi a Jane Austen, a escritora de Orgulho e Preconceito. Muitos e muitos livros, ela é conhecida como o romance moderno que a gente conhece hoje, foi por causa que essa mulher escreveu o livro dela. E ela era uma cristã fervorosa. Ela era o livro dela, ela traz muitas críticas ao que a gente chama de cristianismo cultural, que enfim, porque no meio que ela escrevia, todo mundo era tecnicamente cristão, mas poucas pessoas tinham realmente essa fé genuína em Cristo, e ela criticava isso de um jeito muito ácido dela, que é uma coisa que só a Jane Austen tinha. E os personagens também estão envolvidos nessa trama, então você vê nas histórias que ela tinha um conteúdo muito cristão, só que hoje em dia, principalmente, eu acho que o que acontece mais com ela, assim, mas tem vários autores clássicos muito famosos que tinham essa fé firme em Cristo, e a literatura deles tinha essa base que a galera da academia gosta de desvirtuar isso. Então eu já vi muitos casos, se não me engano, eu acho que das irmãs Brontë. Talvez eu esteja falando besteira. Então você que está assistindo, pesquisa. A nossa produção pode pesquisar qualquer coisa. Se não me engano, as irmãs Brontë, elas tinham uma fé muito, muito, muito forte na religião delas, no cristianismo. E muitas pessoas que têm mestrados, doutorados nas obras dela falam que essa era a parte irritante delas. É a parte que não é legal, assim. Menospreza a fé delas. E assim, quando você olha para uma narrativa que, assim,
Se você vai ver uma coisa mais escrachada, como o que o C.S. Lewis fez em As Crônicas de Nárnia, Sim. o que o Tolkien fez em As Crônicas de Nárnia, ou que até mesmo o George MacDonald. O Tolkien foi no Senhor dos Anéis? Sim, Senhor dos Anéis. E o C.S. Lewis em As Crônicas de Nárnia. Isso. O avô da fantasia moderna, que a gente fala, né? Ele era cristão. E ele, assim, foi o cara que tecnicamente discipulou o Tolkien e o Lewis Uhum. na literatura, que seria o George MacDonald. É assim, o tanto que o C.S. Lewis tem um livro dele que ele só analisa toda a literatura do cara Caramba. antes. E ele falava abertamente que ele era cristão, que o que ele escrevia pra glória de Deus. Então, se a gente vê a literatura indo pra um caminho que, assim, hoje em dia a ficção cristã tem crescido muito, principalmente nacional, com autoras que são a maioria mulheres ainda. Mas também a gente vê esse caminho sendo construído, também voltando para essas raízes, voltando para esses escritores que foram tomados por essa academia para falar: ai, o livro dela é muito bom, tirando a parte do cristianismo. Uhum. Ai, o livro dele é legal, mas essa parte que ele fala de Jesus, não gostei, é chato. Ai, essa parte era irritante. Uhum. E agora a gente tá olhando de volta para essas obras e pensando: poxa, essa aqui é uma irmã, era um irmão na fé que escreveu isso. E ele escreveu pra glória de Deus, e ele escrevia, e assim, tinha, principalmente, eu lembro agora da Jane Austen, mas ela tinha, assim, uma fé ela era muito fervorosa. Ela era uma cristã, assim, realmente genuína naquilo que ela vivia, e os livros dela exibem isso, só que ela critica muito a hipocrisia daquela época. Uhum. No cristianismo, a gente tem um personagem em Orgulho e Preconceito, que inclusive é meu livro favorito, que ela... Eu não sabia que a autora era cristã, não. Sim, ela era cristã. E é uma coisa que não divulgam muito, né? Não. Hoje em dia ela é pautada como uma feminista, como uma das autoras do feminismo. Usam pra embasar. Embasar o feminismo. Não, ela não era uma autora do feminismo. Pra eles, ela é conhecida como proto-feminista. Porque ela era essa época das autoras que realmente começaram a processar. Mas elas acreditam que as histórias dela tinham um cunho feminista. Só que quando você vai ver as pessoas que conviviam ao redor dela, as pessoas, se não me engano, eu acho que era um amigo, eu não lembro. Tinha uma pessoa que fez meio que uma biografia dela por cartas, se não me engano. Uhum. E ele conta, nossa, a fé dela era absurda, sabe? Ela era quase meio que doida por Jesus, assim. Sim. Ela era muito... Isso é ela era muito cristã, assim, nessa questão. E também, em próprio Orgulho e Preconceito mesmo, ela critica muito a hipocrisia daquela época. Então, a gente tem o personagem que é tido como um pastor, o sacerdote. Aí eu não vou lembrar o nome dele agora, porque é uns nomes em inglês super difícil. Mas ele é cômico, ele tá atrás das coisas só por dinheiro, só pelo status de ser pastor. Porque naquela época, ser pastor era uma coisa muito incrível, assim. Sim. E ela critica aquilo piamente. Mas hoje em dia a gente fala até de uma literatura de cortejo, que é um gênero que tem crescido. Meu livro não é desse gênero, mas eu conheço algumas autoras que são dessa área. Quando a gente estava conversando sobre fazermos o episódio e falarmos sobre isso, eu estava me lembrando de uma literatura fictícia cristã. Sim. Que me marcou profundamente. Sim. O Peregrino. Ai, eu amo demais o Peregrino. É um clássico. Sim, né? um clássico também. Uma coisa interessante que o escritor de O Peregrino, John Bunyan, ele, se eu não estiver enganado, acho que é John Bunyan. Ele, é isso mesmo. Acho que é assim. Ele foi preso por causa do evangelho e na prisão ele escreveu o livro, escondia as páginas no travesseiro e muito inspirado pelo Espírito Santo. Sim. Né? E quando você analisa o livro, ele retrata a vida de um cristão novo convertido, as lutas, as fases. É muito profundo. Sim. E, ao mesmo tempo, essa narrativa de ficção, de história, ela torna fácil e acessível princípios cristãos Sim, com e certeza. fundamentos que você passa a entender com muito mais facilidade, Sim. né? Sim. A gente fala muito da ficção cristã porque Jesus pregava usando muitas parábolas. Exato. E foi o jeito das pessoas entenderem e compreenderem o que ele queria passar, sabe? Então, você
eu sinto que muitas vezes o meio cristão, eles acabaram indo pra um caminho muito, teologia, Sim. autoajuda. Sistemático. Que não é errado. Mas, se a gente tá parando pra olhar pra. Se nosso Deus criou todas as coisas, ele também nos criou e também nos deu um dom de criar, um dom da imaginação. Tem uma autora que eu gosto muito que ela fala sobre uma imaginação batizada. Nós temos uma imaginação batizada, olhos que conseguem enxergar Jesus nas coisas pequenas e na cultura. E a gente entender que nosso Deus se importa com a cultura é muito incrível, sabe? Porque assim, é uma coisa que eu gosto muito de pensar é que, poxa, por que a gente é cristão? Como que a gente descobriu sobre Jesus? Por um livro, a Bíblia, certo? Uhum. E na Bíblia tem muitas analogias, tem muitas visões que as pessoas tinham em relação ao que ia acontecer, que eram analogias que são metáforas, não é uma coisa, às vezes ela não é literal. Não. Claro que tem momentos que ela precisa ser literal. Tem poemas, tem músicas, tem lamentos, tem choro, tem angústias. E o quanto que, assim, se a nossa fé aconteceu por causa de um livro, por que a gente não pode levar a nossa fé através dos livros também? E essa é uma coisa que o Senhor tem me chamado muito pra fazer. Por que eu não posso levar minha fé? Por que eu não posso expressar como Jesus me tratou através de uma história, de um conto ou de uma poesia, e o quanto que eu vejo, o quanto que o Senhor ele é bondoso em nos presentear a cultura, sabe? Uhum. Porque a gente acha que, sei lá, Deus vai me dar uma casa, Deus, sabe? Tudo isso. Mas eu vejo muito Deus nos dando a cultura. Porque ele... Gente, e por que a cultura é tão atacada? O que Satanás era lá no céu? Ele era uma pessoa que mexia com cultura. Era um anjo que mexia com a cultura. Com música. Uhum. E por que ele vai atacar sempre a cultura? Porque hoje em dia a gente vê essa dualidade muito forte, principalmente na literatura, que é o meu caso. Que é, tipo... A gente teve, principalmente na última Bienal, ficção cristã crescendo e livro hot, que é basicamente pornografia De literatura. de literatura. É assim, era um pau a pau assim, doido, que você olhava aquilo, você olhava pro estande, a autora é cristã. Aí a capa, assim, de um livro hot, você ficava, gente... Do outro lado da... assim, era praticamente isso. Não exatamente desse jeito, mas era Muito próximo. Era essa dualidade muito forte. Até hoje em dia, se você ver a lista dos mais vendidos da Amazon, eu já vi vários livros, assim, cristãos em primeiro lugar, hot no segundo, aí troca. Uhum. É assim, por que a nossa cultura é tão atacada? Porque a cultura, ela faz parte da nossa vida, sabe? Você sai de casa, o que você vai fazer? Você vai escutar música. Exato. Você chega em casa, você vai descansar, você vai ver um filme. E vou ver uma série. O que seu filho fica fazendo no celular a tarde inteira? Ele fica tendo acesso ao entretenimento, né? Jogos, vídeos, séries, esportes. O que assim, hoje em dia tem uma epidemia de adolescente na livraria. Glória a Deus por isso, mas desde que elas estejam lendo o livro certo, né? A gente pode entrar nesse assunto também. Sim. Mas, porque a gente tá o tempo inteiro tendo acesso à arte e à cultura. E se a gente não se posicionar, o capeta vai sentar e rodar, né? O capeta vai fazer tudo que ele quiser. Vai deitar e rolar, vai fazer tudo que ele quiser. E eu acho que a gente precisa entender esse lugar de tipo, cara, Deus me chamou pra cultura. Cara, é isso que Deus quer, sabe? Não só cultura, mas tudo. É interessante que muitas igrejas, elas, por muito tempo, elas rotularam alguns estilos musicais, algumas produções de cultura, de arte, como algo mundano, como algo secular. E aí a gente vê o exato que você está falando, né? Que a perversão dos valores, muita coisa sendo compartilhada de destruição, ou então de rebeldia, e enfim, que não produz, não edifica, não ajuda. Sim. Porque a igreja, em muitos casos, a igreja se absteve. A televisão, por exemplo. Sim, com certeza. Era muito mal vista, né? O cinema, inclusive, alguns episódios atrás, muitos episódios atrás, nós recebemos o pastor Gil e ele estava falando, ele é um dos responsáveis para trazer muitos filmes cristãos para o Brasil, né? E ele leva esses filmes para o cinema.
Enfim, e a gente tava falando sobre quantos anos nós ficamos sem nenhum filme Sim, de alta qualidade, de grandes produções cristãos. Sim. Né? E agora Deus tem levantado diretores, atores, sim. produtores, enfim, Deus tem levantado um exército. Recentemente, eu não sei se você estava aqui no Tadel, que foi com o diretor da The Chosen. Não cheguei a ver, mas eu Cara, preciso ver. incrível, incrível, assim. Ele é o diretor e o responsável pela produção do The Chosen. E ele tava contando a experiência dele com Deus e como é que tudo aconteceu. E, cara, a gente vê hoje Deus com muita graça e sabedoria tá preparando pessoas para serem inseridas Sim, nesse sim. cenário cultural para levar o evangelho, Sim, transformação com de certeza. vidas, né? E não deixarmos isso jogado. Outras áreas, a gente vê o mesmo problema. A política, por exemplo, nós temos poucos representantes. O corpo docente, os professores hoje. Não temos tantos professores cristãos como nós poderíamos ter. Sim, com certeza. Então, e querendo ou não, o inimigo, ele é estrategista. E ele sabe que é uma maneira de você gerar influência, né? Sim. Então, a música, a gente vê... Hoje, graças a Deus, nós temos grandes artistas, grandes cantores que estão realmente encabeçando o movimento cultural. Sim. Mas, por muito tempo, foi deixado de lado. Sim, com certeza. Foi, muitas vezes, por exemplo, a gente tá falando de ficção cristã. Quantas vezes, sei lá, um filme, eu falei aqui de Percy Jackson, de Harry Potter. Quantos pastores a gente viu pregando, falando, não, é do capeta, Sim. sabe? E eu já vi gente falando de As Crônicas de Nárnia, de Senhor dos Anéis, falando que era do diabo. Sendo que os escritores colocaram Deus na obra, sabe? E o quanto que... É porque o Harry Potter, ele aborda muita Sim, com certeza. questões de feitiçaria. Ele tem um conteúdo diferente dos outros, um pouco mais complicado, mas meio que por causa de uma obra, você Sim. generaliza, Sim, né, com todo certeza. um padrão, Com você certeza. padroniza, né? Sim. E aí meio que você rotula, não, filmes assim não É são, do capeta. não são legais, né? Sim. Uma coisa que eu gosto muito de falar sabe, eu não sou aquela pessoa que vai falar, não, você não pode consumir nada que não seja cristão. Você não pode consumir música que não seja cristão. Você não pode ver filme que não seja cristão. Eu sinto que se a gente ficar muito nesse papo de, que você não pode consumir nada que não seja cristão, a gente vai entrar por um caminho da gente se fechar numa bolha, né? E a gente nunca vai conseguir conversar direito com a pessoa que tá por fora, que a gente tá querendo inserir ela aqui dentro. Mas assim, se em algum momento a gente... Só um aviso aqui pra quem tá assistindo. Se em algum momento, qualquer obra, até mesmo de ficção cristã, que te dê gatilhos pra pecar, tentação... Gente, larga isso, pelo amor de Deus! Sim. Não, sai, joga fora. Não tem problema, não. A sua fé e a sua intimidade com Deus, né? é mais importante do que qualquer livro que você vá ler. Sim. Mas eu acho que a gente entender que... Uma vez eu vi uma pregação, eu acredito que foi do Theo Hayashi, não lembro. Mas que ele fala uma coisa... Nossa, vocês ficam o tempo inteiro procurando o capeta em tudo. Você vê o diabo no filme, você vê o diabo no logo da McDonald's, você vê o diabo em tudo. Logo da Coca-Cola. O logo da Coca-Cola invertida, aí o disco arranhado da Xuxa, tudo Sim. isso. Mas você não vê, sei lá, um valor cristão. A gente tá falando de Harry Potter, de uma mãe que por amor se sacrificou pelo filho dela. E então o bruxo do mal não consegue encostar no filho dela mais, porque ela morreu em favor do filho dela. Gente, se tem uma coisa mais cristã do que isso, eu não sei onde é que tem, sabe? Mas eu sinto que a gente tá caminhando, e glória a Deus que o Senhor tá levantando pessoas muito incríveis, assim. Eu me sinto muito privilegiada de Ele ter me escolhido pra ter esse chamado. De redimir as coisas. Até o texto que eu ia trazer hoje, que era sobre a criação aguarda pela redenção. Então, ó, só um parênteses. Essa é aquela nossa cultura de se você pudesse escolher um versículo, qual seria? Então, nossa convidada já tá antecipando pra você. Perdão. Depois a galera bota, faltou o versículo. Não, falta Não, aqui. faltou, tá aqui, ó. Mas eu tava no meu devocional hoje, eu li Romanos 8.
eu amo o livro de Romanos. Qualquer coisa que acontece na minha vida, é Romanos. E eu li um texto que era que a criação, ela aguarda desesperadamente pela manifestação dos filhos de Deus. E o texto, ele vai construindo uma coisa que não só a gente vai ser redimido, mas como a criação vai ser redimida. Uau. E eu acho que isso faz muito sentido pra minha vida, tanto quanto o chamado, quanto o propósito de entender a nossa redenção, sabe? E assim, beleza, vamos perguntar. Quem criou esse microfone? Não sei. Talvez o pessoal da produção saiba. Eles sabem de criou? tudo, praticamente. Sim, quem criou o microfone? Não sei. Mas quando a gente traz esse microfone... Na verdade, o microfone, se a gente for pesquisar, é provável que sejam várias criações integradas, né? Sim, com certeza. É igual o celular, são várias tecnologias um monte de coisa. juntas. Mas quando a gente usa esse microfone pra glória de Deus, a gente tá fazendo o caminho dele de redenção de todas as coisas. Quando a gente vai pra um retiro num acampamento no mato, a gente tá redimindo aquilo que uma vez que a nossa fraqueza, a nossa humanidade construiu, mas a gente também tá redimindo todas as coisas, sabe? Não só como a gente vê o ser humano como um potencial de destruição no Éden, mas em Jesus a gente vê um ser humano com potencial de criação, mas também de redenção. É sabe? isso. E eu acho... Essa é a palavra central do evangelho. Sim. Redenção. Se a gente puder Sim. resumir, todo evangelho, uma só palavra, é redenção. Sim, com certeza. E isso que você tá falando, recentemente a gente gravou com o Murilo Ruff, que é um lutador do UFC. Inclusive, se você não assistiu esse episódio, é porque eu acredito que muita gente, às vezes, não recebe a notificação, né, dos nossos vídeos. Eu, por exemplo, eu silencio notificação, porque distrai muito. Às vezes você tá trabalhando, fazendo alguma coisa, concentrado, e aí a notificação. Mas nós tivemos esse episódio com o Murilo, e o Murilo é lutador do UFC. Nossa, que legal. E ele é da nossa igreja do campus Eldorado. E, inclusive... Ok? Maurício, eu tô falando Murilo. Gente, aí, produção sabe tudo. Me perdoe, Maurício. É que ele tem cara de Murilo. Brincadeira. E a gente tava gravando com ele, lutador do UFC do nosso campus Eldorado. E, cara, assim, artes marciais foram recriminadas pela igreja por muitos anos. Sim. Né? E a igreja falou, não, isso não é de Deus, isso não glorifica a Deus. E abandonou aquele esporte. E hoje a gente vê como Deus tem usado o Maurício para evangelizar, para ganhar muita gente. Caso você assistiu o episódio, é inspirador o coração de evangelista que ele tem, a maneira como Deus está usando. O testemunho dele é incrível, é incrível. E ele está sendo usado num lugar que pouquíssimas pessoas conheciam o evangelho. Ele fala em cadeia internacional. E agora, tem poucas semanas, ele lutou no evento. Em poucos segundos ele venceu o adversário, assim, foi um golpe incrível, incrível. E acabou, quando ele derrubou o adversário, ele começou a fazer assim, não, eu não, é Deus e tal. Uau. Na hora que ele recebeu o microfone, ele já falou de Jesus. Então, a gente vê pessoas que Deus está levantando em lugares estratégicos, com dons, com habilidades, com capacidades incríveis. Sim. E que estão usando daquele lugar, daquele instrumento. E às vezes, cara, é o que o cara sabe fazer. Sim. É o potencial que ele carrega. Então, provavelmente, se botar eu e você lá, lascou pra nós, né? Mas, cara, pra ele, aquilo ali é algo muito natural. É algo que ele carrega. E ele tá usando pra glória de Deus. Sim. Então, eu até te convido, se você que tá nos ouvindo não assistiu, vale a pena. Bota aí na lista. Cara, tá incrível mesmo. E eu creio que Deus vai cada vez mais levantar pessoas pra trazer redenção. Sim. Pra espalhar com leveza e de instrumentos, meios diferentes. Sim, com certeza. A mensagem mais importante do universo, né? Sim. Então, é engraçado que muitas vezes nós recriminamos a cultura, mas nós não paramos de usar iPhone. Né? Nós recriminamos a cultura, mas nós não paramos de usar o computador. Então, peraí. Nem tudo é do diabo e nem tudo é de Deus? Cara, mas peraí. Onde eu colocar minhas mãos vai ser abençoado. Eu vou abençoar, eu vou usar pra glória de Senhor, Deus. a terra e tudo que há nela.
E o que o inimigo criou? Ele não criou nada. Perverte. O diabo, ele não tem patente de nada, né? Então, muitas vezes nós estamos entregando para ele um título que ele não carrega. Sim. Então, agora, exceto aquelas coisas que ferem os nossos valores diretamente, ou que vão contra a palavra, ou que vão contra a lei, isso aí é uma outra situação. Agora, cenários onde nós, como igreja, podemos ser boca e representantes. Poxa, é sensacional. Sim. Sensacional. É sensacional mesmo. E faz muito sentido sobre como que eu resolvi inventar de escrever um livro assim, né? Deus, eu vou escrever um livro. Como é que foi esse processo criativo? Então, foi um processo que tem a ver não só com a minha conversão, mas com o meu relacionamento direto com Deus. Que assim, eu comecei pra igreja quando eu tinha uns 10 anos. Eu não nasci em berço evangélico, mas assim, eu tenho 21 hoje, então boa parte da minha vida eu sou cristã, né? E eu sempre fui uma pessoa que, assim, hoje em dia eu descobri que eu tenho uma neurodivergência, eu sou TDAH, tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eu sempre me vivia no mundo da lua. E eu sempre sentia que as pessoas não conseguiam me entender genuinamente. E eu ia para festa de família e ficava no canto assim, tipo, mano, o que tá acontecendo? Aí eu conversava um pouco com as pessoas. E, enfim, né, eu sempre fui meio quieta, não quieta no sentido mais introvertida, tímida. E aí juntou que eu estava sofrendo bullying na escola na época. E foi bem na época que eu comecei a ir pra igreja. E eu descobri os livros. E aquilo foi pra mim, meu Deus, que legal! E o meu processo de encontrar Deus na cultura foi um processo genuíno de realmente, tudo isso que a gente tá falando, eu vivi aquilo. Então eu via essas histórias em que o personagem ele lutava contra um dragão e ele conhecia pessoas que realmente se importavam com ele. Aquilo despertava em mim uma sensação que às vezes eu não sentia que eu tinha, sabe? Que eu era muito sozinha, por N motivos. E eu não sabia o que fazer com aquilo. E eu lembro que teve um dia que eu conheci a Dita Cuja, Crônicas de Nárnia. E eu tava começando a ir pra igreja, realmente não tinha tido um processo de conversão, mas era lá pra uns 11, 12 anos. E eu encontrei aquilo e fiquei, meu Deus, o que o C.S. Lewis fez com isso? Como assim? É possível? Brilhante, cara. Como assim o leão é Jesus? E ele morreu? Como assim? Que incrível! E aí, eu cresci. Não tem como ser mais óbvio, sim, né? era muito óbvio. E assim, as outras histórias também têm uma narrativa incrível. E Você leu o livro ou só o filme? eu vi o filme e eu li todos os livros. São 7 livros, são 7 crônicas. São 100 páginas. Inclusive, tem uma edição que é bem velhinha que eu tenho, que é uma assim com as 7 crônicas, que são juntas, assim. Tem umas mais chiques agora que tá vendendo, que entrou em alta de novo. Mas a minha é aquela de R$30, que tá toda desmantelada lá em casa, inclusive. E eu achei aquilo incrível. E eu lembro que uma frase me pegou muito, que ele fala no último filme, mas não é a última história. Não lembro qual que é a ordem da história, mas que a Lúcia e os personagens, eles estão querendo sair. Eles vão sair de Nárnia, que eles podem permanecer em Nárnia por um tempo, tal, tem toda uma mitologia. E eles ficam, Deus não, Aslan, a gente não quer ir embora, a gente quer ficar aqui. Claro que não ia querer ficar lá. E Aslan, com a paciência dele, fala, em seu mundo eu tenho outro nome. Eu tô lá com você. E foi uma coisa que me marcou muito, porque quando eu li os livros, eu ficava com aquela cabeça, tipo, poxa, não queria estar indo pra escola, queria estar indo lutar contra um dragão, entendeu? Eu acho que eu preferiria não ir pra aula de matemática, eu preferiria, sei lá, batalhar numa guerra mágica, assim. Eu fechava o livro, eu ficava muito mal. Era uma sensação, assim, muito... Porque eu tinha uma conexão tão forte com as histórias. Você mergulha, né? Eu mergulho, assim. Tanto que eu tomo cuidado até hoje com os filmes que eu vejo, com as séries que eu assisto, com as músicas que eu escuto. Porque é muito imersivo. É muito imersivo. Eu tenho uma experiência muito imersiva com aquilo que eu consumo. E aí eu ficava muito triste. Mas esse é o poder da arte. A arte, ela te transporta. Sim. Ela te leva pra um outro lugar, pra um outro sentimento. Tem um poder de conexão muito forte. Sim. Inclusive, se você pesquisar, você vai ver que esses ditadores, grandes revolucionários, eles usavam a cultura. Sim, com certeza. Nossa, com certeza. E quando eu fechava o livro, eu ficava muito mal. Era uma sensação, tipo...
Deus, eu não queria estar aqui. E quando eu li que em nosso mundo, Aslan tá aqui, aquilo mexeu comigo. Aquilo me marcou, tipo, caramba, Aslan tá aqui no meu mundo. Enfim, eu tive um processo de conversão dos meus 12 aos 14 anos. E, né, eu sempre fui inteirada com esse assunto de leitura. Então, automaticamente, muitas pessoas que são leitores acabam sendo escritores, né? Todo escritor é um leitor, ávido. Sim. Nunca confio no escritor que diz que não lê. Pelo amor de Deus. Mas eu abri... Nem no pastor que não lê a Bíblia. Sim, né? Num músico que não escuta música. Não dá, não faz sentido. E eu lembro que eu tinha uns 14 anos, eu comecei a desenvolver uma história. Mas eu não tava com a fé tão firmada em Jesus, então era uma história meio torta, assim. Que foi descartada com o tempo. E eu lembro que eu tava na minha escola, a gente tinha um projeto do livro da escola, que a gente escrevia poemas, e aí saía um livrinho e tal. E eu lembro que eu escrevi um texto falando sobre uma menina que não era compreendida no nosso mundo, mas o mundo dela era conhecida por escritora. E, inclusive, a pessoa que tava encabeçando esse projeto era uma professora. Inclusive, ela tá congregando aqui na Paz Church. E eu encontrei com ela aqui. E aquilo me marcou, sabe? Eu deixei aquele texto assim, nossa, realmente, eu sou escritora, né? Que legal. E aí, o que aconteceu? Eu fui desenvolvendo, fui crescendo. E chegou, eu tava no terceiro ano do ensino médio, 16 para 17 anos. Teve o retiro da minha antiga igreja, do antigo ministério que eu participava. Que eu fui batizado no Espírito Santo lá. E assim, né, depois que a gente é batizado no Espírito Santo, nossa, meu Deus. E aí, o que aconteceu? Lockdown. Foi na pandemia. Saí do retiro, fechou todas as portas. E eu lembro que eu tinha alguns amigos que a gente era um bando de adolescentes sem ter o que fazer. Então a gente ficava a madrugada inteira lendo a Bíblia, estudando, orando, clamando o Senhor. E eles eram, assim, incríveis. E até hoje eu tenho muito carinho por essas pessoas. E até hoje, assim, eu tenho uma vida com Deus hoje por causa daquelas ligações que a gente fazia todo santo dia, de madrugada. E todos os meus meus primeiros romperes na fé, a primeira vez que eu orei em línguas, a primeira vez que eu tive visões e tudo isso, foi naquele tempo, assim, com um bando de adolescente, com um violão desafinado, orando e louvando o Senhor. E esses meus amigos, eles eram missionários, eles sempre tiveram um coração missionário muito incrível. Inclusive, eles estão até hoje no campo missionário. Eu saí do ministério, eles também, mas eles, né, contato e tal. E eles estão assim, nossa, América Latina, sabe? Missões, assim, muito fortes. E eu ficava assim, tipo, Deus, o que você quer de mim? Porque eu não sentia que era pra mim esse chamado missional mais ativo em campo mesmo. E eu ficava, Deus, se você quiser me mandar... Eu tinha um coração muito puro. E tipo, Deus, se você quiser me mandar, eu vou, né? Mas não sei se é pra mim isso, não. E né, eu acho que todo adolescente tem aqueles dilemas. O que eu quero da minha vida? Ai, o que Deus quer de mim? Qual que é a minha vocação? Qual que é o meu chamado? O que Deus quer? E eu lembro que eu, né, pelas correrias da vida, eu não tava conseguindo ler tanto. Só que no lockdown, voltei a ler que nem uma doida. E eu revisitei as Crônicas de Nárnia. E aí, eu lembro que eu tive essa conversa com os meus amigos muitas vezes. E a gente ficava sempre falando, não, porque a gente tem que pregar o evangelho. Aqui a gente tem que ir pras nações. E eu ficava, gente, eu não sei o que Deus quer de mim, não. Nossa, mas olha esse livro aqui, que legal, do C.S. Lewis. Olha o que ele fez. Ah, mas eu não sei o que Deus quer de mim, não. Não, mas o C.S. Lewis, gente, olha aquilo, a Crônica de Nárnia. E eu fiz isso muitas vezes. Até que o meu amigo, assim... muito usado pelo Espírito Santo. Até hoje, ele é uma pessoa que eu admiro muito em questão de profético. Ele olhou assim pra minha cara. Camille, você não entendeu ainda não? Eu não entendi o quê? Não entendi o quê, Roger? Você não entendeu ainda não? Eu não entendi o quê? Por que você não escreve um livro? Aí eu parei assim. Por que eu não escrevo um livro? E assim, não foi dessa forma, né? Foi muitas lágrimas, choro. Eu lembro que eles foram orar assim, eu desliguei meu microfone e a minha câmera, eu fui escorregando assim na beira da cama, caindo no chão. Ah, Deus! E o mais doido é que eu tive uma visão fechada. E essa visão fechada era como se estivesse passando um filme. Eu tava vendo um filme e é a primeira cena do primeiro capítulo do meu livro. Ah, então o primeiro capítulo é dessa visão que você teve. Sim, nesse dia. E eu demorei 4 anos pra terminar. E é uma história que fala muito sobre propósito mesmo, fala muito sobre chamado. É uma história
direcionada a adolescentes, então os 3 personagens principais são adolescentes que estão descobrindo a vida, estão tentando entender quem eles são no mundo, entender quem Deus é pra eles. E, assim, foi um negócio que sai. Você vai perguntar, como é que você escreveu ali? Jesus! Agora, é interessante observar, a Camila é minha colega de pesquisa em psicologia, ela vai saber como é importante o processo da cultura, da escrita, da leitura, das músicas, dos filmes, das representações, na organização psicológica, emocional das pessoas. Então, a Camille era uma adolescente que se sentia desajustada, que não conseguia se encaixar, não conseguia se conectar com outras pessoas. E agora ela passa a entender melhor, a se entender melhor, a descobrir outros universos através da leitura. Então a leitura é como se fosse um portal, Sim. né, que nos leva para viagens, experiências, conhecimentos de diversas áreas, né? Então a gente está aqui para te encorajar a você aderir a esse hábito de leitura. É um hábito que não tem sido tão valorizado no nosso país, Sim. mas é transformador. É transformador. Então, vê, uma adolescente que não se sentia encaixada, começa a descobrir paixões, né? Muito nessa coisa da arte. E agora a gente vê uma jovem totalmente comunicativa, expressiva, né? Radiante, porque ela conseguiu reintegrar, né, o indivíduo, né? Ela conseguiu encontrar esse eixo, Sim. né? Se entender, mas também entender o seu lugar no mundo. Então, Sim. é uma ferramenta poderosa. Inclusive, dentro dos consultórios, dentro dos testes clínicos, psicológicos, a escrita é fundamental. A maior parte dos estudos, ou eles envolvem desenho, ou eles envolvem figuras, ou eles envolvem narrativas, Simbólico, né? são simbólicos. Escrita, isso nos ajuda a ordenar os nossos pensamentos. Então, por exemplo, quando a gente lê, nosso fluxo de pensamentos reduz. Então, automaticamente, como você falou que você tinha a questão de hiperatividade, né? A ansiedade, hiperatividade, a dificuldade de foco, a leitura é um treinamento para isso. Sim. Então, quando a gente olha as sociedades orientais, eles não aparentam tanto esses traços por causa do treino que eles têm de foco, de concentração, de respiração, exercícios físicos. Então, como isso pode ajudar? Então, você que está nos ouvindo, que tem filho adolescente, cara, presta atenção, aqui estão segredos para você usar a didática, a ilustração, o mundo lúdico. Sim. Isso é Com poderoso. certeza. Isso é muito poderoso. E recentemente saiu uma pesquisa sobre o hábito de consumo literário do brasileiro e assim. É baixíssimo. Nenhum. O brasileiro médio não lê nada. Sabe o que é nada? Nada. Assim, tem Lê a legenda do Instagram. Nem isso. Nem isso. Threads. O X. Nem isso. Porque assim, se você vê, por exemplo, os comentários, tem uns comentários que as pessoas começam a atacar alguém que tá escrevendo aquilo, e você pensa, gente, a pessoa não leu a legenda. Ela não interpretou o texto, ela não interpretou o texto. E assim, antigamente era, o brasileiro ele lê no mínimo um livro por ano, no máximo. Hoje em dia não é nada. É tipo, nada, assim. E a gente vê isso até nos índices do que as pessoas estão consumindo na internet. E é umas coisas assim, a pessoa passa um vídeo sendo sarcástica. As pessoas não conseguem entender o sarcasmo, não conseguem entender a ironia. Não conseguem entender, sabe? E assim, o que isso afeta nós como cristãos? Põe essa pessoa pra ler a Bíblia, o que você acha que vai dar? Não consegue entender. Sim, ou não vai conseguir entender, ou vai criar heresia numa coisa que é interpretações erradas. Seria uma interpretação errada. E o quanto que... Claro que assim, se você tá falando de mercado literário, você tá falando de que os cristãos, querendo ou não, eles acabam dando uma segurada. Porque os cristãos não são... É uma exceção à regra. Sim, eles são... Eu acho que o consumo de coisas religiosas no geral é bem maior do que... É um pouquinho maior, porque assim, as 3 maiores religiões do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, elas são baseadas em livros. Então, a tendência desse público é ler, porque eles se baseiam em livros pra
pela sua fé. pela sua fé, né? Mas assim, se não fossem os livros religiosos, nossa, o mercado editorial não existiria no Brasil. E olha lá, né? Porque se você vê até os livros religiosos que a gente tá lendo, são livros, assim, com o evangelho diluidíssimo. Com teologias pobres. E São perigosas. perigosíssimas. Assim, pobres no sentido que, tipo assim, a pessoa, ela erra na interpretação do versículo, não é nem porque é rasa do grego, é porque a teologia é sistemática, é porque a pessoa não conseguiu interpretar uma frase Sim. do texto. E o quanto que isso é perigoso numa geração de hoje? E o quanto que isso, já partindo para outro ponto, que é assim, então a galera valida qualquer tipo de leitura. Hoje em dia. Aí é o outro extremo. É outro extremo. Então, assim, se a pessoa tá lendo um livro hot, não vou nem entrar no livro hot, um livro ruim. A gente não pode criticar. A gente vê um movimento de leitores na internet que você não pode criticar a leitura do outro, você não pode falar que. Claro que assim, tem um termo que as pessoas começam a ofender o outro por ter gostado de uma literatura, né? Que isso não também é é isso, errado. Mas você também não pode falar, fazer uma análise. fazer uma análise. Não, esse livro é mal escrito, esse livro é ruim. Não, mas o mercado literário tá ruim, você não pode criticar o livro porque você tá desmotivando a pessoa a ler. Será não mesmo? É bem assim, Será né? mesmo, sabe? E eu não tô falando, gente, pra gente ler clássicos. Eu vou, eu vou pôr meu filho pra ler Machado de Assis. Cara, gente, difícil. Machado de Assis é muito difícil. E também isso é uma questão da educação, né? Porque força a pessoa a ler um livro clássico, cheio daqueles voz-missê, Sim. Uma linguagem que uma linguagem difícil, uma visão de mundo diferente, porque aquelas pessoas provavelmente escreveram na rotina delas, na vida delas. Muito tempo atrás. Obviamente, o adolescente vai olhar aquilo e falar... Não é atraente, não né? vai ser atraente. Mas assim, um dia que eu tive uma aula num cursinho, que eu tive uma aula sobre o Machado de Assis, e você entendia o que ele estava fazendo, você ficava... mas eu precisei primeiro, sabe, ler o mais simples. Contexto, né? Ter um contexto do porquê que ele tá fazendo isso. Por que isso aqui foi revolucionário na época. Por que a Jane Austen foi incrível. Por que o C.S. Lewis foi uma coisa que quebrou tudo. Por que sei lá, o Tolkien é tão aclamado até hoje. Porque eles fizeram coisas que ninguém mais fez na literatura. Porque eles pavimentaram, se hoje em dia a gente tem uma literatura, os meus livros, por exemplo, ou o livro de qualquer escritor, vai beber da fonte de algum deles. Uhum. Ou de algum clássico, assim. Qualquer pessoa que vai fazer uma crítica social... Foi um ponto de partida, né? Então você que tá nos ouvindo, que é mãe, que é pai, que é professor, ou que é jovem, adolescente, então não recrimina a cultura. Senta, assiste junto, analisa, pondera. Sim. Pesquisa. Lógico que a gente não tá te fazendo recomendação aqui, assiste filme tal, lê o livro tal, mas usa de forma sábia esses elementos para ensinar os valores, os princípios, Sim, né? sim. Usar isso ao nosso favor. Sim, com certeza. Outro ponto que eu acho importante levantar para quem é pai de adolescente, porque assim, realmente, né, se o seu filho pede para você comprar um livro numa geração que hoje só fica no celular, você vai louco comprar, né? Eu entendo. Mas uma coisa que acontece muito hoje em dia é que não existe nenhuma lei que fala sobre classificação indicativa que os livros precisam ter. Uhum. A editora, ela põe por livre e espontânea vontade. Tipo, não tá explícito, né? Não tá explícito o que tem. Algumas editoras que têm um bom senso coloca. E o que acontece hoje? Hoje em dia tem os livros da capa fofinha, só que o conteúdo é Pesadíssimo. uma pornografia, gente. Vou ter que ser mais clara. Pornografia pura. E aí, se você vai ver na contracapa, não tem um aviso. Não tem nenhum avisinho pequenininho. Então, assim, uma dica pra você, pai. Quando o seu filho ofereceu... pai, quero esse livro. Pesquisa sobre o que aquele livro fala. Vê um comentário, uma resenha. Por favor. E não só isso, né? Porque a gente não pode só reprimir. Porque aí seu filho vai lá baixar o PDF na internet. Isso pode acontecer. Né? Explicar e apresentar um conteúdo melhor. Eu quero esse romance. Tá, então, você quer ler romance? Então, eu vou pesquisar uma ficção cristã de romance. Ou vou pesquisar um romance limpo, que é, romances que não têm cenas ruins. Isso pode acontecer, sabe? E explicar por que aquilo é errado. Explicar porque gente... Camille, você sabe por que o céu é eterno? Não, porque sim. Porque a conversa nunca acaba. Sim. Brincadeira, é só uma piada. É lógico que essa não é a razão. Mas se deixar a gente aqui, sim, nós vamos entrar em muitos desses assuntos, inclusive. Achei animal isso. E eu tive uma ideia, não sei se você topa.
da gente chamar mais alguns jovens e a gente falar sobre esse universo cultural e como a gente pode se posicionar, até falar sobre obras e dar sugestões, ó, Sim. esse livro aqui, Sim. tal, filme tal, enfim, né, que às vezes as pessoas nem sabem. Eu não fazia ideia que Orgulho e Preconceito era de uma escritora cristã. Eu não fazia ideia. Sim. Então, você topa? Topo super. Então Topo demorou. muito. Gente, esse episódio foi maravilhoso. Uma linguagem bem diferente, né? Uma pegada bem diferente, mas que abriu os nossos olhos sobre muitos desses assuntos. E eu quero te agradecer demais, Camille, que por ter agradeço. aceitado. É uma honra estar Espero aqui. que você tenha curtido. Também curti demais. Mas antes da gente encerrar, se você puder orar, Sim. tanto pelos escritores em potencial que estão nos Amém. ouvindo, Amém, né? orarei. Como também pelos pais, pelos jovens, pelos adolescentes que às vezes se sentem excluídos e precisam ter um encontro com Jesus. Orar tanto pela nossa equipe quanto por quem está nos ouvindo também. Sim. Vamos orar então. Jesus, muito obrigada por esse episódio, Pai. Muito obrigada, Jesus, que o Senhor tem levantado pessoas, Pai, para furar a bolha, Jesus, da cultura, Jesus, e apresentar os valores do Teu reino, Deus. Levar redenção para as pessoas que estão Sim, meu tão sedentas para aquilo que o Senhor tem, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre alguém que esteja assistindo aqui, Deus, e sentiu tocado sobre a cultura, Pai, seja escrevendo, seja compondo, Pai, seja fazendo qualquer coisa, Pai, eu declaro agora que essa pessoa tem os olhos abertos e uma inspiração, Pai, uma inspiração sobrenatural para aquilo que o Senhor tem feito, Deus. Eu oro, Jesus, para que esse episódio alcance os corações certos, Pai, que as pessoas consigam ter um coração aberto, Jesus, para olhar para a cultura, Pai, e ver as Tuas mãos, as Tuas obras. Deus, eu declaro que a ficção cristã crescerá muito mais para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Camille. Muito obrigado você que ficou até aqui. E que o Senhor abençoe grandemente e continue Amém. te usando. Tô esperando esse livro físico, hein? Em breve. Eu sou a moda Em breve. antiga, eu gosto de, Em breve. sabe, de se pegar. Ainda E-book no é maravilhoso. primeiro semestre. Ainda no E-book é primeiro maravilhoso. semestre. Legal. Claro, ainda no primeiro semestre teremos esse livro. Fica ligado no Paz Editora, vem novidade por aí. Camille, Sim. mais uma vez, muito Eu que obrigado. agradeço. Que Muito Deus obrigada. abençoe. E aquela ideia, hein? Vamos fazer acontecer esse episódio. Faremos acontecer, em nome de Jesus. Fechado. Valeu, gente! Tchau, tchau.